Fala galera, beleza? Na aula de hoje nós vamos aprofundar um pouco sobre acidentes anatômicos do crânio. Na aula passada de anatomia dos ossos do crânio, nós falamos sobre os ossos que compõem o crânio e falamos também sobre as suturas presentes no crânio. Vamos dar continuidade falando sobre os acidentes anatômicos presentes no crânio. Primeiramente, vou falar um geral por vistas, sendo a primeira vista anterior. E depois nós vamos aprofundando nestes acidentes anatômicos em cada osso específico. Vamos falar dos principais acidentes anatômicos. Então vamos lá. Temos as protuberâncias frontais, a glabela, arco supraciliar, temos a margem supraorbitária, a fissura orbitária superior, fissura orbitária inferior, temos o canal óptico, a margem infraorbital. Este processo é o processo zigomático frontal, processo zigomático da maxila, forame infraorbital, abertura piriforme, concha nasal inferior, septo ósseo nasal, dividido em vômer mais lâmina perpendicular do etimoide. Nós falamos das conchas nasais inferiores e temos as conchas nasais superiores e média, que estão no etimoide. Depois nós vamos falar delas específico. Mas elas compõem o osso etimoide, concha nasal média e concha nasal superior, certo? Continuando, temos a eminência canina, ao seu lado a fossa canina, temos o processo frontal da maxila, os processos alveolares da maxila, temos os forames mentonianos ou mentuais, temos a protuberância mentoniana ou mentual. Depois tudo isso nós vamos ver mais para frente. Pela vista lateral, nós podemos ver a fossa temporal, temos o processo mastoide, podemos ver protuberância occipital externa, vamos ver depois na vista posterior também. Podemos ver também o arco zigomático aqui, e o processo zigomático do osso temporal. Aqui vemos a glabela. Aqui o processo frontal do zigomático, ou processo zigomático frontal. E aqui o processo zigomático da maxila. Temos o meato acústico externo. Aqui. Pela vista superior, eu só vou dar uma pincelada, porque a gente já viu na aula passada bem mais aprofundado, né? Mas nós temos a sutura coronal, sutura sagital, sutura lambidoide, lambda, né? Vértice convergência lambda e bregma, sendo que é o osso frontal, os ossos parietais, osso occipital. Pela vista posterior, nós também conseguimos ver os processos mastoideos, conseguimos ver a linha nucal superior, linha nucal inferior, côndilos occipitais e a protuberância occipital externa. Seguimos para uma vista interna do crânio. Nós podemos observar, nós falamos na vista posterior de protuberância occipital externa. Agora nós podemos observar esta região, que é a protuberância occipital interna, seguida pelo forame magno, canal do hipoglosso, meato acústico interno, cela túrcica ou cela turca, esta região aqui. Dentro da cela turca tem a fossa hipofisária, onde fica alojada a hipófise. Temos a crista galli, a lâmina cribriforme ou lâmina crivada do etimoide. Temos o forame oval, o forame redondo, o forame espinhoso,
aqui nesta região, o côndilo occipital. Podemos observar também o forame óptico e a fissura orbital superior. Lembrando que todas essas estruturas nós vamos aprofundar mais para frente, falando sobre cada uma delas. E, por exemplo, canal óptico vai passar o nervo óptico, então eu irei falar mais à frente, tá certo? Somente como curiosidade, eu quero mostrar para vocês, né, o que eu tinha falado no começo, né, que esses acidentes cranianos, a gente não nasce com esses acidentes, são os próprios órgãos, músculos, nervos, artérias que vão modelando o crânio, como este exemplo. Observem aqui colocando o sistema nervoso central, né, um hemisfério do cérebro aqui. Olha que interessante, todas essas estruturas internas do crânio são a partir desta modelagem feita pelos órgãos no crescimento do crânio. Olha aqui a célula túrcica, por exemplo, acomodando a hipófise. Olha o tronco cefálico, passando pelo forame magno. Então, todas essas estruturas são modeladas a partir dos órgãos, artérias, veias. E é muito bonito, muito interessante, né? Por exemplo, as impressões trigeminais ficam a partir do nervo trigêmeo. E para finalizar, a vista geral de todas as vistas, vamos para a última vista, a vista inferior. Podemos observar as linhas occipitais, a protuberância occipital externa, os côndilos occipitais, forame magno. Aqui podemos observar o canal carótico. Aqui o forame estilomastoide, meato acústico externo, forame oval, a fossa jugular, que é o processo estiloide, forame lacerado, as coanas, as conchas nasais, os dois processos palatinos, o processo palatino direito e o processo palatino esquerdo. Temos as lâminas palatinas, o processo zigomático da maxila, o arco zigomático. Aqui temos a cabeça da mandíbula inserida na fossa mandibular. Aqui neste aplicativo não mostra os forames palatinos maiores, mas é para eles estarem aqui, nesta região. A lâmina horizontal palatina é para estarem nesta região aqui. Os forames palatinos maiores e nesta região mais posterior, bem menor, um forame palatino menor. Neste programa não existe, mas era para ficar nesta região. Também são muito importantes. Forame palatino maior e forame palatino menor. Tá certo? Finalizamos com isso uma vista geral. Agora nós vamos passar para uma vista aprofundada de cada acidente anatômico, de cada forame, o que passa nesses forames. Beleza? Dando continuidade, nós vamos detalhar a maioria dos acidentes ósseos do crânio, especificamente em cada osso, para que vocês consigam observar com mais detalhe o que são cada esses acidentes, tá certo? Começando com o osso frontal, nós temos as protuberâncias frontais, temos a glabela, os arcos supraciliares, temos essa região em azul, é a incisura supraorbital, em amarelo nós temos a margem supraorbital, em amarelo escuro, que agora está em azul claro, nós temos o processo zigomático do frontal. Agora na região da órbita, vamos começar com o osso etimoide, que está aqui. A região que nós estávamos vendo era esta aqui, chamada de lâmina orbital do etimoide. Seguimos numa vista anterior. Esta região do osso etimoide era o que a gente vê lá no septo nasal ósseo que nós vimos lá. É a lâmina perpendicular do etimoide, que compõe, junto com o vômer, aqui embaixo, compõe o septo ósseo nasal do paciente. Lembra que nós vimos também a concha nasal inferior? Então agora nós temos a concha nasal média
e superiormente aqui a concha nasal superior, certo? Olhando por uma vista superior, quando nós vimos a base do crânio, lembra da crista galli, que parece uma crista de um galo, por isso chama crista galli? Olha ela aqui. Olha a lâmina crivosa do etimoide, ou a lâmina cribriforme do etimoide aqui, ó. Cribriforme porque parece uma peneira. Tá vendo esses pontinhos? Ela tá crivada, ó. Parece uma peneira. Interessante, né? Aqui nós vemos o etimoide em si também. E aqui temos os seios etimoidais. Porque ainda não falei, vamos falar em próximas aulas, mas no crânio nós apresentamos também seios. Seios maxilares, seios etimoidais, seios esfenoidais e seios frontais, por exemplo. E aqui estão os seios etimoidais, pois estão no etimoide. Continuando na região da órbita, nós também vamos falar sobre o osso esfenoide. E a partir disso vamos dar sequência como no etimoide, além da região da órbita, vamos falar sobre todas as vistas, falando do osso esfenoide. Aqui está o osso esfenoide. Temos a asa maior do esfenoide, é o que nós estávamos vendo. Temos a asa menor do esfenoide. Olha, fala asa, né? Porque parece uma borboleta. Tá vendo aqui? Assim uma borboleta. E nesta vista, parece uma asa de morcego. Então, os anatomistas percebiam, comparavam com uma asa de uma borboleta. Aqui nós temos a lâmina lateral do pterigóide, a lâmina medial do pterigóide. Lembra lá na vista inferior? Nós conseguimos ver aqui, ó, o forame espinhoso que nós falamos, o forame oval, ó, por essa vista. Aqui, ó, olha o canal pterigóideo. Nesta vista superior que nós vimos anteriormente, olha aqui a cela túrcica ou cela turca, onde fica alojada a fossa hipofisária, né, onde fica a hipófise, antigamente chamada de pituitária. Aqui a região, olha aqui, ó, o canal óptico, por onde passa o nervo óptico, que é o segundo par dos nervos cranianos, e também a artéria oftálmica. Podemos ver aqui o forame redondo, o forame oval e o forame espinhoso. Vamos falar do forame redondo. O forame redondo passa o nervo maxilar, seguindo para o forame oval, o qual passa o nervo mandibular. Lembrando que o nervo mandibular é uma ramificação do nervo trigêmeo, que corresponde ao quinto par dos nervos cranianos. E aqui no forame espinhoso nós temos a artéria meníngea média. Por fim, observem aqui esta fissura, chamada de fissura orbital superior. Lembra lá no começo que nós vimos as fissuras na órbita? A fissura orbital superior e a fissura orbital inferior? Pois bem, ela está aqui, ó, fissura orbital superior. Agora vamos falar sobre a maxila. Podemos ver aqui na maxila o processo frontal da maxila, ou seja, aquele processo que vai para o osso frontal ou do osso frontal para a maxila. Temos a maxila em si, o corpo da maxila. Aqui é a região da órbita. Aqui nessa região nós temos a órbita, então esse aqui é o soalho da órbita. Aqui nós temos o processo zigomático da maxila, porque ele está indo para o osso zigomático, está na maxila, então ele é um processo zigomático da maxila bem importante também. Aqui nós temos o forame infraorbital, no qual passa as veias infraorbitais e o nervo infraorbital, importantíssimo também na parte da anestesia dos dentes superiores, né? A região dos dentes superiores. Seguimos aqui para a eminência canina. Olha aqui essa protuberância nessa eminência canina. Fossa canina e fossa incisiva. Por quê? Porque são o quê? Se tem uma eminência canina na região do canino, ao redor nós vamos ter uma depressão. Se tem uma eminência em um lugar, temos uma depressão ao redor. Aqui está na região do canino, então uma depressão canina, uma fossa canina. E aqui na região dos incisivos, então uma fossa incisiva. Aqui, essa região pontudinha é chamada de espinha nasal anterior. Esta região é da abertura piriforme, né?
Aqui nós iríamos ter o septo nasal ósseo do paciente. Por uma vista interna da maxila, nós podemos ver aqui o seio maxilar, muito importante em caso de sinusite. Nós vamos falar mais à frente em casos de invasão do seio por uma raiz dental. Em uma cirurgia, uma extração de um molar superior, por exemplo, pode ter casos, pode acontecer de às vezes ocorrer uma comunicação bucossinusal. Às vezes a raiz tem contato íntimo com o seio, ela está dentro do seio, e na hora da extração pode-se ocorrer uma ruptura desse soário do seio, com isso realizar uma comunicação. Também podemos ver aqui o palato duro, né, que neste caso é o processo palatino direito do paciente, se juntaram com o processo palatino esquerdo, forma-se o palato duro do paciente. Nós comentamos sobre a fissura orbital superior, aqui é a região de órbita. Então podemos ver a fissura orbital inferior passando aqui do osso alveolar. Aqui nós podemos ver o processo alveolar da maxila entre cada dente. E por fim, aqui nós vemos o túber, a tuberosidade maxilar. Nós podemos ver quando observamos a boca do paciente, aqui na região mais posterior. Depois, após terceiros molares, segundos molares, temos a tuberosidade da maxila. Nós já comentamos sobre as conchas nasais inferiores, falamos sobre a concha nasal média, a concha nasal superior lá do etimoide. Já falamos aqui também da lâmina perpendicular do etimoide, do vomer, que compõe os dois juntos o septo nasal ósseo do paciente. Agora nós vamos falar sobre o osso zigomático. Vamos ver ele mais a fundo. O osso zigomático é composto por vários processos. Temos o processo zigomático da maxila, o processo zigomático do osso frontal e temos o processo zigomático temporal. Seguimos então para a mandíbula do paciente. Vamos observar as estruturas que compõem a mandíbula, começando com o côndilo mandibular, ou também chamado de cabeça da mandíbula, está na região da fossa mandibular. Temos o processo coronoide, a incisura mandibular, aqui o ramo da mandíbula, borda anterior do ramo da mandíbula, borda posterior do ramo da mandíbula. Aqui essa região é chamada de ângulo da mandíbula, borda inferior do ramo. Quando continua o ramo aqui, continua nessa região chamada de linha oblíqua. Seguimos para o corpo mandibular, no corpo da mandíbula. Temos as protuberâncias mentonianas ou mentuais, ou também chamado de tubérculos mentonianos. Temos a região dos forames mentonianos ou forames mentuais, por onde passam o nervo mentoniano ou nervo mentual, uma prolongação do nervo alveolar inferior que entra por esse canal, pelo forame mandibular, faz todo o trajeto dentro da mandíbula do paciente, inervando todos os dentes, e aí sai por esta região, chamada de forame mentoniano, por onde vai inervar a região de mucosa, periósteo, anterior. Mas vamos falar mais especificamente na aula de anestesia. Aqui nós temos os alvéolos dentais e aqui o processo alveolar da mandíbula. Por uma vista interna, nós podemos ver as mesmas estruturas que já comentamos, forame mandibular, podemos ver a fossa submandibular, a fossa sublingual. Aqui nós podemos ver os tubérculos genianos. Por fim, temos a língula e aqui temos o sulco miloioideo. Aqui nessa região também, aqui não está demonstrado, mas aqui no finalzinho da mandíbula temos a fossa digástrica, visto que nessa região está inserido também o músculo digástrico. Então, como nós falamos lá do crânio, né, que esses acidentes são formados a partir de inserções musculares, a partir de crescimento dos órgãos, passagem de veias, passagem de artérias, drenagem, tudo isso modela o osso, né? Então, aqui também na mandíbula é modelada a partir de língua, a partir de músculos, dentes que estão inseridos nela. Beleza? Vamos continuar então falando agora sobre o osso temporal.
No osso temporal, podemos ver aqui nesta região, chamada de processo mastoide. É mastoide porque tem semelhança a mamas, nesta região. Aqui nós temos o meato acústico externo. Nesta região, lá dentro, vão ter os 3 ossos, os 3 menores ossos do crânio, que são o estribo, bigorna e martelo, ossos da audição. Aqui nós temos o processo estiloide, temos o processo zigomático temporal. Indo ao osso zigomático, formam, aqui por esta vista pode-se ver, forma o arco zigomático. São esses processos que formam o arco zigomático. Por uma vista interna do crânio, nós podemos ver aqui a parte petrosa do temporal. Aqui nesta região é a região que aloja os ossículos auditórios do crânio, os ossos do ouvido médio. E aqui, finalizando, nós temos o meato acústico interno. Então tivemos o meato acústico externo, depois os ossos do ouvido médio, e por fim finalizando com aqui a região de meato acústico interno. Podemos ver o canal carótico, que nós comentamos. Por este canal carótico, que irá passar a artéria carótida interna e plexos venosos. Por fim, nós podemos ver aqui o forame mastóideo, por onde vai passar a veia mastóidea emissária. Voltando para a vista lateral do osso temporal, nós temos uma estrutura muito importante para a nossa articulação da mandíbula, que é esta região aqui, chamada de fossa mandibular, aonde vai ficar a cabeça da mandíbula. Esta região aqui, onde vai estar a região de ATM, seguida pela eminência articular. Então, durante os processos de abertura bucal, aqui está o côndilo, o cabeça da mandíbula, e o mesmo irá se deslocar. Ele irá fazer rotação e translação durante a abertura mandibular nessas estruturas, na fossa mandibular, indo até a eminência articular e retornando posteriormente. E assim por diante. Nós iremos falar também mais à frente sobre este conteúdo de ATM. E vamos finalizar falando agora do osso occipital. No osso occipital, nós podemos observar uma região chamada de protuberância occipital externa. Nela também podemos ver a linha nucal superior, linha nucal inferior, a crista occipital externa. Vemos também os côndilos occipitais. Podemos ver também o forame magno. Ele é o maior forame do corpo humano. Por ele passa a artéria vertebral, os nervos acessórios, as artérias espinhais e a nossa medula espinal. Então, com isso finalizamos, pessoal. Esta aula foi bem extensa. Então eu peço que, se vocês ficaram com alguma dúvida, escrevam nos comentários para eu responder e tentar ajudar vocês, tá bom? Espero que vocês tenham entendido, que essa aula possa ajudar vocês a entender um pouquinho mais sobre os principais acidentes anatômicos do crânio. É uma matéria bem complicada para decorar tudo, é bem difícil. Eu sei que existem, acho que mais de 100 acidentes no total, então é muita coisa, mas estes foram os principais. E espero que possa ajudar vocês esta aula, tá bom? Sobre os forames, nós comentamos aqui, a maioria, existem outros forames. Então eu vou fazer um vídeo mais pra frente falando só sobre os forames e o que passam dentro deles, que é um assunto bem importante também para a área, eu sei que é bem cobrado. Então, no mais é isso. Fico feliz de poder ajudar um pouquinho com o conhecimento, que vocês consigam entender. Obrigado, galera, e até mais. Fui!